Então quando ele fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor, significa que ele estava levando o profeta para uma visão, para uma experiência sobrenatural, que o profeta não saberia o que poderia acontecer, mas Deus está falando assim, filho, eu estou te levando para um lugar assustador, terrível, difícil, você vai ficar com medo, você vai pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo ao meu redor? Será que vai dar certo? Mas fica tranquilo, a minha mão está com você, a minha mão está te protegendo, a minha mão te cuida, a minha mão é quem te levanta, a minha mão está com você. Aí eu fico pensando, por que esse avivamento? Cara, qual o propósito da gente chorar, a gente vir aqui, a gente ser cheio de Deus? Qual o propósito disso, pastor? É eu chegar em casa e eu pular também, e eu chegar em casa e dizer, eu tô cheio de Deus, e você fala em 4, 5 línguas estranhas, e o seu pai fica assustado, que é isso, meu filho? Tá ficando louco? Que droga tu tá usando? Né? Eu falo assim, cara, eu tô usando creatina. Que Deus te liberte da creatina, em nome de Jesus. Esse dia eu ouvi um cara falando, teu filho tá usando chinelo Crocs. Essa droga aí, ela pega pesado, Crocs. Que droga é essa, Crocs? É um chinelo que... horrível. Ele parece a máscara do Jason de sexta-feira 13. Porque o que fazia o Jason ficar feio não era ele feio, ele era mais feio porque ele botava um chinelo Crocs na cara. Quando ele tirava a máscara ele ficava até mais bonito. Ele botava aquele chinelo Crocs. Mano, enfim. Mas Deus vai te libertar do Crocs. Mas de verdade o que faz a gente ser cheio, o que representa isso é que eu me encho para transbordar na vida de alguém. A unção, ela tem um propósito. E qual é o propósito da unção? Transformar as pessoas que estão ao meu redor. Eu me encho tanto de Deus, eu fico tão cheio de Deus, que as pessoas quando chegam perto de mim, elas transbordam. Uau, isso é forte. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu saí, me deu vontade de sair pulando lá na minha casa. Da Laís. Né, Laís? E eu soube que quase no mesmo horário, em outro GC, estava acontecendo uma parada meio parecida. Deus está se movendo. A Laís foi com as meninas do GC dela na praça. É isso? Na Pedra Branca. E aí elas se reuniram para, enfim, ter um encontro entre elas. E as mulheres que estavam lá na praça começaram, meu Deus, o que elas têm? Começaram a se sentir atraídas por aquilo que Deus está fazendo na vida delas. Então as mulheres chegavam e falavam assim, o que vocês têm? Eu posso participar, eu posso ficar aqui perto, né, do que Deus está fazendo? Aí a gente viu a foto, era quase uma igreja de tanta mulher, estava cheio, porque elas foram lá, começaram a cantar louvores e ficaram falando de Jesus entre elas, e as pessoas que estavam próximas começaram a sentir essa presença de Deus sendo tocadas. E aquelas pessoas que estavam lá começaram a falar assim, o que essas pessoas têm? Eu quero também o que eles têm, porque aquilo que eles estão carregando está me tocando de alguma forma, e eu quero receber isso. Esse é o propósito da unção. Esse é o propósito do avivamento. O avivamento vem para despertar vida naqueles que estão mortos. Amém? Essa passagem fala, o profeta diz o seguinte, capítulo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Normalmente quando a gente lê uma visão, quando a gente vê uma experiência, não é dessa forma. Ela diz assim, eu ouvi a voz do Senhor, Deus me levou a algum lugar, aconteceu alguma coisa, mas nessa passagem específica, ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. A mão. Toda vida que você ler na Bíblia e procurar na Bíblia sobre a mão de Deus representa cuidado. A mão de Deus representa provisão. A mão de Deus representa proteção. A mão de Deus representa aquilo que Ele pode fazer na sua vida. A mão de Deus representa que quando Deus está te enviando para algo, significa que se Ele está te dando uma missão, Ele está te dando a provisão da missão que Ele está te enviando. Ok? Então quando ele fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor, significa que ele estava levando o profeta para uma visão, para uma experiência sobrenatural, que o profeta não saberia o que poderia acontecer, mas Deus está falando assim, filho, eu estou te levando para um lugar assustador, terrível, difícil, você vai ficar com medo, você vai pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo ao meu redor? Será que vai dar certo? Mas fica tranquilo, a minha mão está com você, a minha mão está te protegendo, a minha mão te cuida, a minha mão é quem te levanta, a minha mão está com você. Meu brother, deixa eu te falar uma coisa. Quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, e Deus começa a te direcionar a experiências sobrenaturais, Deus começa a te levar a lugares de experiência, você tem a certeza de uma coisa, sozinho você não vai ficar. A mão do Senhor vai estar com você, a mão do Senhor vai estar te protegendo, algo vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Cara, eu creio nisso. Quantas foram as experiências que eu tive com Deus e que eu pensei, Senhor, e agora? O que eu faço? Deus falava para mim, fica tranquilo, só faz, o restante é comigo. Você pisa na água, mas o chão sou eu que coloco. Você estende a mão, mas o exército sou eu que derrubo.
você faz a sua parte, e aquilo que você não consegue fazer, que é impossível para você, eu começo a agir. Você vai na sua casa e você estende a mão sobre a sua mãe, mas a depressão sou eu que curo, sou eu que tiro. Você entra na sua empresa e você fala: Senhor, me ajuda a cumprir a meta esse mês, porque está difícil. Você faz a sua parte, e o resto eu começo a transformar sobre a sua vida. Cara, e quando você vê Deus agindo no sobrenatural na sua vida, você tem certeza de uma coisa: é Deus na minha vida, só pode ser Deus. Não tem outra resposta, eu não tenho o que responder, se não for o Senhor fazendo isso por mim. Esses dias eu estava conversando com um brother na empresa dele, ele falava assim: pastor, olha o que Deus fez na nossa vida em 2, 3 anos para cá. Nós mudamos de vida. Não tem noção, pastor. Eu morava num apartamento simples, eu tinha uma vida financeira, eu ganhava muito pouco, eu tinha a vida sentimental destruída. Hoje eu estou casado, estou com a minha filha, tenho a minha empresa, sou firme com Deus. Olha o que Deus fez na minha vida em pouco tempo. Eu tenho tanto testemunho para contar, pastor. É um 360. E a minha família, a família da minha esposa, quando vem de fora, eles querem estar perto de nós, que eles pensam assim: o que aconteceu com vocês? Que Deus é esse que vocês servem? Que vocês são tão abençoados? Nós somos tão abençoados por Deus que as pessoas são atraídas por aquilo que Deus tem feito em nós. Então significa que Deus está nos prosperando tanto para abençoar outras pessoas. Uau, isso é sobrenatural. E eu fico tão feliz quando eu vejo essas pessoas que são abençoadas por Deus e elas permanecem. Elas não apenas permanecem, elas avançam. E elas cada vez mais querem se envolver com Deus. Mano, quem é você na fila do pão? Você é aquele que pega o pão, enche a barriga e vai embora? Ou você é aquele que pega o pão, alimenta a sua fome, e você diz assim: agora eu quero ser aquele que também ajuda a distribuir pães. Eu quero ser aquele que também vai ajudar aquele faminto que está lá perto de mim. Eu sou aquele que não somente quer receber algo de Deus, uma bênção de Deus, e dizer assim: Senhor, eu estou aqui porque eu estou quebrado, e eu soube que o Senhor é banco. Então Deus, me ajuda aí, porque eu estou tão quebrado, eu estou tão endividado, que se eu chamar alguém de meu bem, o banco vem e toma, Senhor. A coisa está feia lá em casa, Senhor. Mas eu sei que o Senhor abençoa. Eu tenho ouvido testemunho, o cara lá recebeu um trabalho, o outro lá recebeu coisas. Então faz em mim também, Deus. Muitos são assim. Muitos de nós, às vezes nós somos assim. Mas Deus não, a gente fala assim: Deus, eu estou precisando de algo, e o Senhor está usando alguma coisa que está acontecendo comigo para me atrair para a tua presença. Mas eu quero te falar uma coisa: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo, e eu quero saber quem o Senhor é na minha vida, porque aquilo que o Senhor vai fazer em mim é apenas uma consequência do meu relacionamento com o Senhor. Porque se eu perder tudo isso aqui, eu não perco a tua presença. Você crê nisso? Eu sei que essa história ela é meio, já falei ela algumas vezes, mas eu gosto porque ela traz uma analogia incrível sobre quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Aquele menino, ele pergunta para o seu pai: pai, eu gostaria de saber qual é o tamanho de Deus. E o pai mostra para ele um avião que está no alto. E o pai fala assim: filho, aquele é o tamanho de Deus. E o menino fica frustrado, diz assim: poxa pai, ele é tão pequeno que eu consigo medir com meus dedos. Então o pai pega aquele menino, seu filho, vai até o aeroporto, entra na pista de pouso, espera o avião pousar e coloca o filho na frente do avião e diz: filho, qual o tamanho desse avião? E o filho: olha pai, esse avião aqui ele é tão grande que nem com os meus braços abertos eu consigo medi-lo. E o pai fala assim: filho, esse avião é o mesmo que estava lá em cima, sabia? Você falou que ele era pequeno, agora você fala que ele é grande. Filho, esse é o tamanho de Deus. Deus é do tamanho da distância que nós estamos dele. A questão não é se Deus é pequeno, Deus é grande, porque Deus sempre será grande. Mas Deus só se torna grande quando você está perto dele. Se você se distancia de Deus, Deus se torna pequeno na sua vida. Se Deus está pequeno na sua vida, se você não vê o agir de Deus em você e através de você, significa que a sua distância de Deus está muito grande. É hora de ficar perto do Senhor. É hora de deixar a mão do Senhor nos tocar e nos abençoar. Então ele disse assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito até um vale. O Senhor me direcionou e me guiou em espírito. É tempo de a gente se mover pelo espírito e não pelas nossas emoções. Seja guiado pelo espírito. Uma geração guiada pelo Espírito de Deus, direcionada pelo Espírito de Deus. Não seja direcionado por seus problemas ou pelas circunstâncias, mas seja guiado pelo Espírito e pelo seu propósito. Pegou essa? De vez em quando a minha voz está falhando, mas vamos lá, até onde dá. Romanos capítulo 8, verso 1 em diante diz assim:
Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele que nos guia, Ele que nos direciona. Quer ter uma experiência com Deus? Ore e diz assim: Deus, me leva no Teu Espírito aonde o Senhor quer que eu vá. Me ajuda a ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Não quero ser guiado por minhas emoções, eu não quero ser guiado pelas circunstâncias, mas eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo, que Ele me direcione. Eu lembro de uma vez que eu estava dirigindo um carro, e eu estava e era uma rotatória, não uma rotatória, mas um trevo na BR, né? E eu entrei, quando eu entrei caiu alguma coisa no chão do carro. Eu entrei no trevo e eu me abaixei assim para mexer em algo no chão do carro. Quando eu abaixei para mexer, eu estava terminando de fazer o trevo, eu senti o meu pé sendo empurrado no freio e o carro parou. Quando o carro parou, meu brother, passou uma Scania a toda velocidade na minha frente. Na hora eu gelei assim, eu comecei a tremer assim, meu Deus. Cara, o Espírito Santo na hora me direcionou e eu pisei no freio. Guiado pelo Espírito, protegido pelo Espírito. Quantos livramentos que a gente diz assim, quase, tu não sabe de nada. Tinha uns 10 anjos ali te ajudando. Protegidos pelo Espírito, direcionados pelo Espírito. Quem sabe Deus não está te direcionando a abrir o seu GC, cuidar de pessoas, profetizar no meio de um vale de ossos secos, guiados pelo Espírito. O que o Senhor está nos direcionando a fazer? Eu já fui direcionado por Deus a fazer coisas que eu pensava assim, meu Deus. Eu lembro de um dia que era solteiro ainda, eu estava dentro da minha casa, eu senti o Espírito Santo falando assim para mim, André, vai para a rua. E eu fui para a rua. Quando eu fui para a rua, eu vi a minha tia vindo e um cara se aproximando dela. E quando aquele cara se aproximou, ele puxou a bolsa da minha tia. Não recomendo você fazer isso em casa, somente para maiores de 18 anos. E eu fui correndo atrás daquele cara. Ele era pequeno, lógico, não sou bobo nem nada. E quando ele me viu correndo, ele pulou o muro de uma casa, eu pulei atrás, e aquele cara pequeno conseguiu pular um muro de uns quase 3 metros. E deixou a bolsa da minha tia no chão. Cara, foi um livramento para mim e para minha tia, né? Porque tem coisa que a gente faz às vezes que é perigoso, né? Glória a Deus. Pula essa parte, se der para cortar também, para não passar isso. Incentivar muitos outros a fazer isso. Ele me levou então a um vale cheio de ossos. Um vale cheio de ossos. Aqui ele está representando de verdade um local, um cemitério, um local de pessoas mortas, talvez de um exército que ali foi morto. Então ele disse assim, então ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Pergunta bem pertinente que Deus nos faz, né? Imagina você olhar, não tem nem ouvido, não tem, já morreu faz tempo, não tem ouvido, não tem nada para ouvir, são apenas ossos secos. Sabe quando Deus olha para um projeto, manda você olhar para um projeto na sua vida que já morreu faz tempo? Algo na sua vida que já deu errado faz tempo? Algo que você já desacreditou e você diz assim, não, acho que isso aí eu já vou desistir. Algo que você fez há muito tempo atrás e Deus está despertando você para fazer novamente. Alguma coisa que você fez, que você fracassou e Deus está colocando no seu coração de novo. E Deus fala assim, aí, porventura pode voltar à vida, isso que já morreu? E você olha e você pensa assim, não Senhor, não tem como, porque isso aí já era. Esse casamento já se encerrou, a gente inclusive já assinou o divórcio. Deus, a minha família já não deu certo, inclusive minha mãe já está morrendo. Senhor, a minha empresa já está quebrando, as dívidas já estão engolindo, então já morreu, é um osso seco. Deus pergunta, porventura pode viver isso? Deus quer saber não a sua pergunta, Deus quer saber a sua resposta. Antes de o profeta perguntar para Deus, Deus perguntou para o profeta. Antes da pergunta vir ao coração dele, Deus está perguntando para ele primeiro. Deus está te perguntando, aquilo que você veio nessa noite pedir para o Senhor, porventura você tem certeza que Deus pode fazer isso na sua vida? Aquilo que você imagina, aquele propósito que o Senhor colocou no seu coração há muito tempo, muitos anos atrás, que nunca aconteceu, e Deus te pergunta, pode acontecer ainda porque nunca aconteceu? Sabe aquela promessa que você recebeu que um dia toda a sua família viria para Jesus e eles estão lá, bem longe? E você olha e você diz assim, já era, não tem mais nem como. E Deus pergunta, pode porventura eles virem? Pode porventura o seu casamento ser restaurado? Pode acontecer alguma coisa sendo que você já desistiu do seu ministério, porque um dia você abriu uma célula, um dia você participou de um grupo de discipulado, um dia você participou de uma igreja, e aquele líder, aquele pastor, aquela pessoa talvez te feriu, e você diz assim, eu não quero mais nem saber disso, não quero saber de igreja, não quero saber de GC, não quero saber de nada, porque eu fui machucado. Mas será que pode porventura o Senhor não restaurar algo na sua vida que você acha que está morto? Hein? A pergunta é para você. Ela é retórica.
Responda para você mesmo: Deus pode fazer? Ou você acha que não? Você só está vindo por vir. Você só está pensando assim: Senhor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que vier veio. Nasci careca, sem dente, pelado. O que vier é lucro. Tem gente que pensa assim: e o que? O que? Às vezes tem jovem que eu falo assim: mano, vamos para cima. Não, pastor, eu não consigo. Mano, quando eu sinto no meu coração que a pessoa realmente não quer fazer, ou ela está com muitas coisas que ela não pode fazer, eu não sou nem de insistir, mano, deixa quieto. Mas quando eu sei, o Espírito Santo me incomoda, diz assim: não aceita esse não. Eu disse: mano, em nome de Jesus, eu não vou aceitar esse teu não aí. Às vezes a gente convida algumas pessoas para trazer a palavra de oferta aqui, e a pessoa fala assim: pastor, eu não. Se eu pegar o microfone na frente das pessoas, eu acho que eu vou desmaiar. Sabe que é um dos maiores medos, né? É de altura e falar em público. Não, pastor, eu não consigo. A gente só olha para o dedo assim: consegue sim. Vai lá. Mas se eu tremer, vai tremendo. Se eu ficar com medo, vai com medo. E se for ruim, vai sendo ruim. Mas vai. Vai. Vai com medo mesmo. Vai com dor mesmo. Está dando tudo errado, vai dando tudo errado mesmo. Mas vai, faz. Está buscando a Deus, está com Deus? Vai. Uma hora as coisas vão mudar. Uma hora vai virar. Ei, quantas vezes eu vim pregar aqui angustiado, triste, um monte de coisa dando errado na minha vida, e eu pregando para as pessoas, e eu, sim, sabe aquela imagem do Faustão, que ele está rindo, mas por dentro ele está assim? Era mais ou menos eu. Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas Deus falando para mim assim: vai, filho, faz. Porque é nas suas feridas que vão ser curadas e cicatrizadas que sairá poder para curar outras feridas abertas. Faz, vai lá. Vai no meio do vale de ossos secos. Olha para aqueles que estão mortos. Olha para aqueles que não acreditam mais. Olha para aqueles que estão sem vida. Olha para aqueles que desacreditam e diga assim: vai dar certo. Semana eu conversei com um brother: pastor, a depressão está me pegando. Tu vai ser curado, mano. Eu já te vejo curado. Ele começou a falar do testemunho dele. Eu falei assim para ele: cara, eu passei por muito do que você está passando. E às vezes, lá na época, quando eu passei, eu não entendia. Hoje, quando eu vejo você contar o seu testemunho, eu entendo porque eu passei. Deus me permitiu passar para que eu sentisse aquela dor e te falasse assim: eu já passei por essa dor. E a minha dor vai te curar. A minha dor foi restaurada para curar a sua dor hoje, a sua ferida hoje.